Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. E aqui você encontra estudos teológicos e também devocionais. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema o milagre do cotidiano, quando Deus ele se revela na rotina. E para meditar nesse tema, a gente vai primeiro ler o Salmo 90, versículo 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é o nosso texto base. Nós vivemos esperando grandes acontecimentos. O dia da conquista, o milagre, o momento em que muda tudo. Mas e se o extraordinário ele já estiver acontecendo agora? Pelo simples fato de estarmos vivos. O Salmo 90, ele me ensina duas coisas. Primeiro, esse versículo, ele nos convida a valorizar o tempo. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, primeiro, ele me ensina a valorizar o tempo. Porque eu peço para Deus para ele me ensinar a contar os meus dias. E segundo, para que alcancemos coração sábio. Então, ensina-nos para que alcancemos coração sábio. Quem? Deus nos ensina. Então, em segundo lugar, eu aprendo a perceber a presença de Deus nos detalhes da vida. E eu vou repetir. Esse salmo, ele me ensina duas coisas. Primeiro, a valorizar o tempo. E segundo, a perceber a presença de Deus nos detalhes da vida. Como estudiosa de teologia, através da minha experiência cristã, eu tenho percebido que o comum é o lugar onde Deus ele mais age. E aqui, quando eu digo comum, eu quero dizer a nossa rotina, o ordinário, como se costuma dizer. Então, ele é o lugar onde Deus ele mais age, discretamente, mais profundamente, com profundidade. Primeiro a gente vai ver sobre o conceito de extraordinário. A palavra extraordinário, ela significa fora do ordinário. Culturalmente, nós associamos extraordinário ao espetáculo, ao incomum. No entanto, a teologia cristã, ela nos mostra que o extraordinário de Deus, frequentemente, ele se manifesta dentro da própria ordem da vida e não fora dela. E aqui, quando eu digo própria ordem da vida, é a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso ordinário. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele nos lembra que Deus, ele habita na interioridade. O extraordinário, ele não está apenas no que é visível, mas também no que é sentido com profundidade espiritual. Em segundo lugar, o valor do cotidiano. Jesus, ele viveu 30 anos de uma vida comum antes do seu ministério público. Isso nos ensina que o sagrado, ele não se limita ao templo, mas ele se estende ao lar e à rotina. A presença de Deus, ela se manifesta em gestos simples. Quando eu digo o lar e a rotina, é no pão partido, na escuta atenta, no trabalho silencioso, no perdão. A razão por trás da fé no cotidiano. A lógica por trás dessa tese de que o extraordinário de Deus se revela nos dias comuns, ela está fundamentada na própria Escritura. 1 Reis 19, versículo 12,
nós vemos Elias dentro da caverna. E ele está esperando que Deus se manifeste a ele. Então Elias, ele espera que Deus ele se manifeste através de eventos grandiosos. O texto fala sobre vento forte, terremoto, fogo. Mas é impressionante esse texto, porque depois dele citar o vento forte, o terremoto, o fogo, o texto fala, mas é na brisa suave, no murmúrio de uma brisa suave, naquilo que é quase imperceptível, que ele reconhece a presença de Deus. E Deus então fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Isso nos ensina que Deus, ele não está apenas no espetáculo, mas também no sussurro da rotina. A manifestação divina, ela não depende de ruído, mas de sensibilidade. Em João 1,14, outro texto para a gente poder corroborar a nossa tese, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação nos mostra que Deus escolheu habitar entre nós, no cotidiano, na carne e na rotina. O extraordinário se fez ordinário para que o ordinário se tornasse sagrado. O extraordinário se fez ordinário. Deus manifestado em carne, o extraordinário se fez ordinário, para que o ordinário se tornasse sagrado. Lucas 3:23, ele vai dizer que Jesus iniciou o ministério público dele aos 30 anos de idade, após décadas vivendo uma vida comum em Nazaré. Ele não começou com milagres, mas com martelo e madeira, no silêncio da oficina com o pai dele. É isso que a gente pode deduzir das Escrituras, quando diz que ele iniciou o ministério público, porque antes, a única coisa que sabemos de Jesus é um episódio de quando ele tinha 12 anos de idade, que a mãe dele sente falta dele quando eles estavam voltando de Jerusalém. Fora isso, a gente não sabe de Jesus antes dos 30 anos. Então a gente pode deduzir que ele trabalhava com José, seu pai, na oficina, com martelo e madeira, no silêncio daquela oficina, na rotina do dia a dia, no ordinário. Se o próprio Deus encarnado, Jesus, escolheu viver o ordinário, o comum, a rotina, então o cotidiano ele se faz sagrado. E ele é digno e ele é revelador da presença de Deus. Amém? O olhar que transforma o comum. A diferença entre o comum e o extraordinário está na forma de ver. Quando nós olhamos com fé, até um dia cinzento ele ganha cor. Porque a gente consegue enxergar Deus em tudo na nossa vida. O olhar agradecido, ele transforma a rotina em altar. Tem uma frase de Chesterton. Chesterton, ele foi um filósofo e um teólogo. E ele dizia assim: as coisas comuns, elas são mais valiosas do que as extraordinárias. As coisas comuns são mais valiosas do que as extraordinárias, porque são mais facilmente perdidas. Chesterton, ele dizia que o que é extraordinário? Extraordinário para Chesterton era o homem comum, a mulher comum, a família comum, os filhos, as crianças comum. Para Chesterton. E por que ele diz que as coisas comuns são mais valiosas que as extraordinárias? Porque são mais facilmente perdidas. Porque nós podemos perder o abraço, a presença,
Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando da minha mãe, né? E com saudades. Quando eu chegava na casa dela de domingo e ela estava preparando o molho para macarronada. E aí eu lembro que nós almoçávamos, o meu pai ele deitava um pouco depois do almoço e eu e minha mãe passávamos a tarde conversando. Só que minha mãe ela já é falecida há 30 anos. Então o meu extraordinário era a presença da minha mãe. Então o nosso extraordinário é a presença dos pais, dos irmãos, do esposo, da esposa, dos filhos, o abraço, os almoços, a rotina, o dia a dia, o levantar, o respirar, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de recomeçar, as misericórdias de Deus que se renovam na nossa vida todos os dias, isso é o extraordinário. Amém? Concluindo, o extraordinário de Deus, ele não é espetáculo, mas ele é presença. É a consciência de que Jesus ele está conosco todos os dias, até o final, como ele mesmo diz. Quando nós aprendemos a enxergar a graça de Deus no ordinário, no nosso dia comum, o dia comum ele deixa de ser repetição, mas ele se torna revelação. E a retórica do reino ela é simples. O invisível se torna visível no cotidiano. Amém? O verdadeiro milagre é nós percebermos isso. Essa é a mensagem que nós tínhamos para o dia de hoje. E eu peço a Deus que ela fale tão profundamente ao seu coração, como essa mensagem falou ao meu coração. E para terminar, 1 Samuel 7,12 diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Muito obrigada por você ter ficado comigo até agora. E eu não posso deixar de pedir para você que se esse vídeo, se essa mensagem falou ao seu coração, teve algum significado para você, que você deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder comentar alguma coisa, comente também. Isso ajuda o meu canal a movimentar. Muito obrigada por ter ficado até agora comigo. Fique com Deus e até o próximo vídeo do canal.